Olá, amigas e amigos do MEAF, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Top Atualidades. Na aula de hoje, nós abordaremos os principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais ocorridos durante o mês de outubro de 2022. Como é tradição aqui no Top Atualidades, vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias? Raio-X das eleições no Brasil. Opositores ao regime de Putin e seus aliados vencem Prêmio Nobel da Paz. Israel e Líbano chegam a acordo sobre fronteiras marítimas. Xi Jinping consolida ainda mais poder na China após Congresso do Partido Comunista. Rishi Sunak é escolhido primeiro-ministro do Reino Unido. Galera, antes de abordar essa primeira notícia, queria pedir para vocês deixarem as paixões políticas de lado. Cada um tem a sua preferência e o Márcio tem apenas um intuito aqui na aula: explorar os principais acontecimentos desta eleição que possuem potencial de prova. Beleza quanto a isso? Então, vamos ficar atento aos fatos. Não quero saber de paixão política. Fechou? Lula é eleito presidente da República pela terceira vez. Márcio, isso se cair em prova eu acerto. Todo mundo sabe que o Lula foi eleito. Beleza. Mas tem algumas peculiaridades nessa eleição que podem aparecer em prova. Qual é a primeira peculiaridade? Pela primeira vez, nós teremos um presidente eleito para uma terceira gestão pelo voto direto. Então, pela primeira vez, nós teremos um presidente eleito pela terceira vez no voto direto. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Então, é uma característica importante para vocês anotarem. Temos também uma primeira vez vinculada ao Bolsonaro. Essa daqui é vinculada ao Lula. Bolsonaro. Foi a primeira vez, desde o processo de redemocratização, desde 1989, que o presidente no cargo tentou reeleição e não conseguiu. Então, vou dar exemplos para vocês. Fernando Henrique, presidente em 1994. Tentou reeleição em 1998, foi reeleito. Lula, eleito em 2002. Tentou reeleição em 2006, foi reeleito. Dilma Rousseff, eleita em 2010. Tentou reeleição em 2014, obteve êxito. Jair Bolsonaro, eleito em 2018. Tentou reeleição em 2022 e não obteve êxito. Então, primeira vez que não é reeleito. Ok? Essa é uma informação importante. Tem um outro aspecto curioso aí. Foi a menor diferença em corrida presidencial. Diferença 50,9 contra 49,1. Quando a gente pega desde o processo de redemocratização, nunca uma diferença tão pequena quanto essa. Beleza? Essa é uma outra característica. Anota aí, a prova pode perguntar isso. Também tivemos um recorde de votação. Nunca antes um presidente recebeu 50 milhões de votos. Os dois foram muito votados, tá? 50 milhões, e o Bolsonaro, 60 milhões, perdão, 60, e o Bolsonaro 58 milhões. Votações recordes de ambos, tá? Muito expressivas. Toda essa abordagem que eu fiz, como que ela cai em prova? Quando há um aprofundamento sobre o tema. São aquelas questões de características. Então elas vão trazer assim, olha, em 2022 tivemos eleição, foi eleito Lula, papapá, e aí vem alternativa A. Olha, foi a maior diferença entre o presidente eleito e o segundo colocado? Não, não foi a maior diferença, foi uma menor diferença. Olha,
Foi a primeira vez que um presidente foi eleito pela terceira vez no voto direto? Sim. Bolsonaro manteve a tradição, nenhum presidente foi reeleito na história desse país. Errado, ok? Então, toda essa abordagem, ela é valiosa quando aparece uma questão que aprofunda sobre o processo eleitoral. Ninguém vai perguntar para você qual foi o presidente eleito no Brasil. Isso não vai acontecer em prova, né? Vou pegar até um gole d'água aqui. O que vai acontecer é um aprofundamento sobre esse processo eleitoral. De boa? Abordados esses fatos iniciais, vamos fazer uma análise geográfica, que é importante e que também pode ser explorada pelas bancas. Aqui é o mapa do Brasil. Então, em estados, o Lula venceu em 13 estados, Bolsonaro venceu em 14 estados. Mas Bolsonaro venceu em mais estados e perdeu a eleição? Sim. Região em que o Lula ganhou todos os estados, região Nordeste. Todos os estados deram vitória para o Lula. Para o Bolsonaro, Centro-Oeste e região Sul. Ele venceu em todos os estados. Norte, houve um equilíbrio ali, né? Lula venceu em 3 estados, Tocantins, Pará e Amazonas, e o Bolsonaro em 4 estados, Rondônia, Roraima, Amapá e Acre. Sudeste, a maior parte dos estados deu vitória para o Bolsonaro. Apenas em Minas Gerais, o Lula saiu vencedor. E daqui eu tiro uma outra possível questão de prova. Há uma tradição. Desde 1989, no Brasil, o presidente eleito necessariamente saiu vitorioso no estado de Minas Gerais. Então criou-se a tradição. Para ser eleito presidente no Brasil, precisa ganhar no estado de Minas Gerais. Tal fato ocorreu nesta eleição de 2022. De boa? Pensando em municípios, Lula venceu em 3.125 municípios e o Bolsonaro em 2.445 municípios. Beleza esse arranjo presidencial? De novo, não quero saber, preferia que esse ganhasse, aquele ganhasse. Não estamos discutindo isso aqui. Estamos discutindo características da eleição presidencial. Agora vamos falar um pouquinho de governadores, que pode ser explorado pelas bancas desse tema. Qual partido obteve o maior número de estados? 2 partidos, no caso. PT e União Brasil. União Brasil, que é um partido novo, entre aspas, né? Com essa nomenclatura, é um partido novo, mas ele é resultado da fusão do PSL com o DEM, que foi PFL um dia. Então, a fusão desses 2 partidos gerou União Brasil e ele inicia muito bem essa eleição de 2022, conseguiu 4 estados. Há um padrão espacial nesses 2 partidos, tá? O PT, todos os estados vitoriosos estão na região Nordeste, que é uma região que nós vimos no slide anterior, que o Lula saiu vitorioso na corrida presidencial, então há um certo reflexo aqui nas eleições de governadores. E União Brasil, olha que legal, que curioso, né? O alinhamento. Há um alinhamento, há uma área contígua aqui, ó. Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas. Aqui são os estados conquistados pelo União Brasil. Então essa é a primeira informação importante sobre a eleição de governadores. Mas tem uma outra que creio que possa cair em prova. É sobre o estado de São Paulo. Existiu uma dinastia no estado de São Paulo. Eram 28 anos de governo do PSDB. E ele perdeu. Após 28 anos, o PSDB deixará de governar São Paulo. Quem assumirá essa função é o Republicanos. Foi eleito governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Infraestrutura do governo Bolsonaro. Se você for fazer uma prova Unesp, uma prova no estado de São Paulo, fique de olho nessa mudança de governo. Tá? É possível que a prova lembre ou questione qual partido governou por tanto tempo ou alguma característica do governo de São Paulo. Fechou? Senadores. Senadores têm uma curiosidade também e uma notícia muito valiosa pensando em prova. Nós elegemos agora 27 novos senadores.
27. Márcio, mas não são 81? Beleza. 54 já estavam lá, tá? Porque o mandato de senador é de 8 anos. Então, o senador fica 8 anos. Então, tem uma galera que foi eleita em 2018 que está lá. São esses 54 aqui, ó. São de 2018. Mais 27 de 2022. Aí eles somam os 81 senadores. Se eu entendi bem, Márcio, o slide anterior, é legal saber qual partido conquistou o maior número de cadeiras no Senado. Exato, foi o PL. O PL conquistou 8 cadeiras, partido do presidente, do atual presidente Jair Bolsonaro. Então, PL é o grande vitorioso na eleição para o Senado. Pois União Brasil, chama a atenção de novo, 5 senadores. Então, União Brasil fez uma boa eleição. Tá, Márcio, mas eu queria entender uma outra coisa. Esses são os 27 novos. E quando a gente mistura tudo, pega os 27 de agora com os 54, que partido tem maioria? Trouxe essa informação também. O PL terá a maior bancada. Elegeu 8, com os que tinha lá, ficará com 14. É a maior bancada do Senado, o PL. Isso representa, obviamente, para o presidente eleito, para o Lula, uma oposição no Senado. Mas eu quero fazer uma outra observação aqui. Notem esses 3 partidos. PSD, MDB e União Brasil. O PSD tem 11 senadores. MDB e União Brasil tem 10 cada um. Então, se a gente somar esses 3 partidos, são 31 senadores. Esses partidos serão decisivos para a composição de maioria no Senado. Observem o comportamento deles. Eles devem flertar, só uma projeção, devem flertar com o governo federal agora e fazer as negociações para uma possível composição de base aliada, tá? Então esses partidos serão decisivos. Seriam em ambos os casos. Se o Bolsonaro fosse eleito, esses partidos seriam decisivos também para ele obter maioria. Serão decisivos agora para o Lula. Então, olho nos 3 partidos. Vamos falar agora da Câmara dos Deputados Federais. Qual legenda conquistou maioria? Assim como no Senado, foi o PL. De 513 vagas, galera, o PL levou 99. Então, uma grande eleição do PL no Legislativo. O PL é o grande vitorioso das eleições legislativas. O segundo colocado foi o PT. Então, olha a polarização de novo aqui no Brasil, né? PT-PL. Só que muito abaixo do PL, 68 cadeiras, enquanto o PL conquistou 99 cadeiras. De novo, 2 daqueles partidos que eu citei. União Brasil e MDB. União Brasil, 59 cadeiras e MDB, 42 cadeiras. Esses partidos de centro serão decisivos, seja para a oposição ter maioria, seja para o governo ter maioria. Uma coisa curiosa que eu já vi ser cobrada em prova. Qual partido mais ganhou cadeiras e qual partido mais perdeu cadeiras? Então, o PL foi quem mais conquistou cadeiras. Quando eu pego o governo atual, hoje, a bancada hoje, 22. A bancada que vai assumir em 23. Quem ganhou mais, quem perdeu mais? PL. Vai ganhar 23 cadeiras. Grande partido, então, da Câmara dos Deputados. Qual partido mais perdeu? PP e PSDB, aqui, ó, Instituto de Cidadania. Menos 11. Então, aqui, menos 11. Aqui, mais 23. PL, o grande vitorioso. PSDB e PP, os derrotados, quando eu penso em composição atual, composição futura. Perfil aí dessa Câmara dos Deputados. Antes do perfil, uma informação importante. Tivemos um número recorde de mulheres e negros eleitos. Cuidado! Mulheres não são maioria, são minoria ainda na Câmara dos Deputados. Negros não são maioria, são minoria na Câmara dos Deputados. Mas, em 2023, nós tivemos, aí, 2022, para a gestão 23, tivemos um número recorde de mulheres e negros eleitos. Serão 91 deputadas federais e 135 parlamentares declarados negros. Beleza? O número melhorou. Ainda não há uma paridade.
Ainda não são maioria, mas melhorou. Aí 2 gráficos aqui só para vocês terem mais ou menos a proporção. Aqui a gente vai ter a ideia de cor, né? Então, a composição negra dentro de todo o Congresso e aqui a composição feminina dentro do Congresso continuam sendo minoria, tá? E aí, em relação à faixa etária. Qual é a faixa etária que predomina ali? De 45 a 65 anos. Então, de 45 a 65 anos, meia idade aí, meia para alta idade, é a população predominante. E se eu falasse de renda, seria de classe média alta a classe alta. Então, o retrato da Câmara dos Deputados do Brasil é o seguinte, uma fotografia, resumindo, sintetizando. É uma Câmara de homens brancos, de meia idade, classe média alta, classe alta. Beleza? Só uma provocação, tá? Só uma provocação. Eles refletem as características da população brasileira? A população brasileira tem essas características? Ela é a maioria de homens? Ela é a maioria de brancos? Ela é a maioria de classe média alta e alta? Só uma provocação. Direto ao ponto. Falei muita coisa, né, Márcio? Vamos direto ao ponto. Sintetizando tudo. Partido que elegeu mais governadores. Partido dos Trabalhadores, o PT e União Brasil. 4 cada. Partido que mais elegeu senadores. PL, Partido Liberal, do atual presidente Jair Bolsonaro. 8. Partido que mais elegeu deputados federais. O PL também. Pensa, o PL, o Partido do Legislativo vai ser. O Partido do Legislativo. PL. Dominou o Senado, dominou a Câmara dos Deputados. Atenção! Número recorde de mulheres e negros eleitos. Atenção! O PSDB deixará o governo de São Paulo após 28 anos. Sai de eleição, vamos falar um pouquinho de cultura internacional. Foi divulgado o vencedor do Prêmio Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Paz é concedido anualmente por uma academia norueguesa. Então, a Noruega. E os vencedores de 2022 foram representantes da sociedade civil da Rússia, da Ucrânia e de Belarus. Mas, espera, calma. Como assim? Rússia, Ucrânia venceram o Nobel da Paz? Eles não estão em guerra? Pois é, vocês vão entender já. Estão em guerra e venceram o Prêmio Nobel da Paz? Buguei, já explico. Esses representantes, eles se opõem à guerra, eles se opõem às práticas do Vladimir Putin. Então esse gesto, apesar do comitê norueguês não citar, não falar nada sobre o Putin, não atacar o Putin, foi um recado claro. Um recado de oposição à gestão, à repressão praticada pelo Vladimir Putin. Então é a comunidade internacional dizendo: Putin, não concordamos com esses atos, com as suas práticas na guerra, nessa guerra na Ucrânia. Ok? A prova pode perguntar quem são os vitoriosos. E vamos lá. 3, então, dividiram o prêmio. Um ativista político de Belarus, tá? O Ales Bialyatsky, acertei o nome dele, acho que acertei. É curioso, por que Belarus? Belarus é governada pelo Alexander Lukashenko. Ele é considerado o último ditador da Europa, ele está no poder desde 1994. Ele tem práticas extremistas, suprime, restringe direitos humanos, ok? Então é uma figura polêmica, controversa e considerada ditatorial. Ales Bialyatsky, ele fundou uma organização, tá, para lutar por direitos humanos. Viasna, o nome significa primavera, o nome da organização dele, Viasna. Ele fundou ela, tem até aqui o ano 1994. E este cara, por ser um grande opositor do Lukashenko, ele está preso. Existia dúvida se ele tinha conhecimento que recebeu o prêmio Nobel. Então, preso,
o principal opositor do Lukashenko. Essa prisão é considerada uma farsa. Esse é o primeiro vitorioso do Prêmio Nobel da Paz. Beleza? Segundo, uma organização russa chamada de Memorial, uma organização de direitos humanos, Memorial. Essa organização ela foi fundada em 1987 para combater e divulgar os abusos cometidos pela então União Soviética. Com o fim da União Soviética, ela continuou atuando, principalmente em conflitos étnicos em ex-repúblicas soviéticas. Essa organização foi suspensa, ela teve o seu funcionamento proibido na Rússia pelo Vladimir Putin e agora agraciada com o Prêmio Nobel da Paz. E uma terceira organização, uma organização ucraniana, Centro das Liberdades Civis, é uma organização de 2007 e ela tem comentado, abordado, divulgado todos os abusos na atual guerra. Então, 3 representantes da sociedade civil venceram o Prêmio Nobel da Paz. Provas costumam cobrar qual o motivo? Qual foi a alegação oficial do Comitê Norueguês? Vou ler com vocês aqui, ó. Eles foram homenageados por seu trabalho em proteger direitos humanos dos cidadãos e demonstrar a importância da sociedade civil na construção da paz e da democracia. Então, esta é a alegação. Galera, ano após ano, cai Prêmio Nobel da Paz em prova de atualidade. Todo ano tem um questionamento sobre isso. Então, fiquem de olho. Márcio, vai direto ao ponto. Quem são os vencedores do Prêmio Nobel da Paz de 2022? Um ativista de Belarus, Ales Bialyatsky, uma organização russa de direitos humanos chamada Memorial e uma organização ucraniana, Centro das Liberdades Civis. Qual foi o motivo? Por eles protegerem direitos humanos, por eles demonstrarem como a sociedade civil ajuda na construção da paz e da democracia. E por fim, fique de olho. É um recado de oposição ao regime de Vladimir Putin. Vai cair o Nobel da Paz, não tenho dúvida. Em alguma prova, não sei se é na sua, na do colega. Falando em paz, rolou um acordo entre Israel e Líbano, inimigos aí históricos. Desde 1948, esses dois países, hora e outra, entram em conflito. Mas a notícia boa é que em 2022 rolou um acordo sobre fronteiras marítimas. Só dessa manchete a gente vislumbra 2 questões de prova. A prova pode perguntar que países fecharam um acordo sobre fronteiras marítimas, vou colocar vários lá, Israel e Líbano, hein, galera? Ou perguntar qual é o centro desse acordo aí, qual foi o acordo entre Israel e Líbano? Fronteiras marítimas. Tá, Márcio, assinaram um acordo. Mas fronteiras marítimas sempre tem algo a mais. Qual é o algo a mais? Qual é o pano de fundo desse acordo? São bacias de gás. Então nós temos aqui, no Mar Mediterrâneo, a prova pode perguntar em que região foi esse acordo, no Mar Mediterrâneo, nós temos campos de gás, e tanto o Líbano quanto Israel querem explorar. Ambos querem explorar, brigam por essa exploração. E foi então fechado um acordo. Uma parte será explorada pelo Líbano, outra parte por Israel. Tá? É um acordo importante porque pode minimizar, pode evitar conflitos agora. Existe um grupo no Líbano chamado Hezbollah. Em 2006, esse grupo teve um atrito forte com Israel. E hora e outra, os países se beliscam ali. Com esse acordo, a ideia, ou pelo menos a esperança, é que a situação se amenize. Fechou, galera? Direto ao ponto. Quais países do Oriente... A prova pode falar isso. Quais países do Oriente Médio anunciaram um acordo sobre fronteiras marítimas? Israel e Líbano. País que fez a mediação. Não comentei lá, mas a prova pode cobrar. Estados Unidos. Sempre o mediador a gente fica de olho. Qual é o recurso envolvido no centro da disputa? Tudo bem, foi um acordo sobre fronteira marítima, mas qual é o recurso envolvido no centro? Bacias de gás. E lembre-se, desde 1948, quando foi criado o Estado de Israel, esses dois países, hora e outra, entram em conflito. Beleza?
China. China, tema recorrente de prova, e aconteceu um fato muito expressivo lá. Conhece o Xi Jinping? Xi Jinping é o presidente chinês. Ele se consolidou ainda mais no poder. Xi Jinping é presidente da China desde 2012. 10 anos, né, Márcio? Isso. Foi eleito agora para um terceiro mandato para presidente. Na verdade, ele foi eleito para 3 coisas, ele vai acumular poderes lá. Ele foi reeleito secretário-geral do Partido Comunista, será presidente por mais 5 anos e também assumiu a liderança do Exército. Então, Exército, secretário do Partido Comunista e presidente. É a figura mais importante, mais influente, mais poderosa da China desde o Mao Tse-tung. Tá? Mao Tse-tung, um dos líderes da Revolução Chinesa, Revolução Comunista na China. Ele ficou de 49 a 76 no poder, o Mao. 49 a 76. Um grande tempo. E o Xi Jinping se consolida como a figura mais poderosa pós-Mao Tse-tung. Ponto importante sobre o Xi Jinping, que a prova de repente pode destacar. Ele mudou um pouco a China de patamar nas relações internacionais. Como assim, Márcio? Ele é considerado um grande estrategista. A China tem um projeto chamado de Nova Rota da Seda. Que projeto é esse de Nova Rota da Seda? Imagine que é um projeto que investe em infraestrutura, faz financiamento de obras em diversos países do mundo. Países da África, países da América Latina, países da Ásia. Mais de 140 países receberam algum auxílio, alguma infraestrutura, algum recurso no âmbito da Nova Rota da Seda. E com isso, o que o Putin consegue? Aliados, parceiros, cria toda uma rede de influência chinesa. Ele é considerado um cara que levou a China para um outro patamar nas relações internacionais. Vamos direto ao ponto? Nome do presidente reeleito na China, Xi Jinping. Pode vir uma questão óbvia, assim, pode vir. Importante, terceiro mandato seguido. Acumula as funções de presidente, secretário-geral e líder do exército. E é o líder chinês mais poderoso desde o Mao Tse-tung. Grande candidato a cair nas próximas provas de autoridades. E a nossa última notícia do Moral de Notícias é sobre o Reino Unido. Rishi Sunak é escolhido primeiro-ministro do Reino Unido. Márcio, para tudo. Na aula do mês de setembro, você afirmou pra gente que tinha uma nova primeira-ministra no Reino Unido. Como em tão pouco tempo pode ter um novo primeiro-ministro? Já explico isso, então. Primeiro vamos falar do Rishi Sunak. 42 anos, filho de indianos, isso é curioso, foi escolhido primeiro-ministro do Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido é formado pela Inglaterra. Comentei isso na aula passada e caiu numa prova da FGV, hein, galera? Perguntou quem compunha aí, quem formava o Reino Unido. Escócia, certo? Gales, país de Gales, e Irlanda do Norte, ok? Essa é a composição do Reino Unido. Rishi Sunak será o novo primeiro-ministro. Ele vai ocupar o cargo deixado pela Liz Truss. Liz Truss foi eleita para substituir o Boris Johnson. Ficou só 44 dias no cargo e renunciou. Inclusive, ela venceu o Rishi Sunak na eleição anterior. Vamos fazer, então, a sequência de renúncias no Reino Unido. Primeiro, Boris Johnson. Ele se envolveu em vários escândalos. Primeiro, festas durante a pandemia, quando o Reino Unido estava em lockdown. Depois, indicou um parlamentar para um cargo do governo, sabendo que esse parlamentar era acusado de assédio sexual. Popularidade do Boris Johnson foi estraçalhada e ele renunciou. Para o lugar dele, Liz Truss assumiu, prometeu uma gestão nova e em 44 dias no cargo renunciou. Renunciou por quê? Foi um pedido dos deputados do Partido Conservador. Tá? O Partido Conservador é quem governa o Reino Unido. Ela tentou algumas reformas econômicas e aquilo não agradou a maior parte da base do partido. Então, Liz Truss renunciou e agora temos um novo primeiro-ministro. Direto ao ponto.
A prova pode colocar estado, país, tá? Estado, país, europeu, com segunda eleição para primeiro-ministro em menos de 6 meses. Eu coloquei 6 meses, eu poderia falar em menos de 60 dias aqui, ó. Vou falar até em 60 dias. Reino Unido. Não está tão unido, né? Se está mudando assim, não está tão unido. Nome do primeiro-ministro. Novo primeiro-ministro. Rishi Sunak. Motivo da saída de Liz Truss. Pressão dos deputados conservadores. Pediram a sua saída. Ela tentou reformas econômicas. Ela queria cortar imposto e aumentar gasto público. Isso não foi de agrado do partido. De boa, galera? Eu volto daqui a pouco com o nosso quadro. Fique de olho. Até mais. Galera, dando continuidade ao Top Atualidades, eu trago o nosso quadro Fique de Olho, que é um momento do NEAF em que nós abordamos alguns fatos ocorridos durante o mês de forma sucinta. Vamos dar uma olhadinha então? Começo falando da explosão que ocorreu na Rússia, na ponte que liga Crimeia à Rússia. Explosão destrói parte de ponte de Kerch que liga Crimeia à Rússia. Então o fato é esse, uma explosão numa ponte, tá? Ponte chamada de Kerch, que liga Crimeia à Rússia. Só nesta manchete eu já tiro duas possíveis questões de prova. Podemos ter um enunciado destacando a explosão de determinada infraestrutura e questionar o candidato. Olha, que infraestrutura importante foi essa? Uma usina? Uma unidade de abastecimento de água? Uma rodovia? Uma ferrovia? No caso aqui, uma ponte, tá? Ponte de Kerch. Uma segunda possível questão. Olha, foi destruída a ponte de Kerch. Essa ponte liga qual região a qual região? Liga a Crimeia à Rússia. Crimeia, que foi aquela região que fazia parte da Ucrânia, que em 2014 a Rússia incorporou. Ok? Aí alguns detalhes deste fato. Essa explosão ocorreu a partir de um caminhão-bomba. Então, um caminhão circulava por essa ponte, explodiu, gerou um incêndio e desabamento, tá? E tal fato é muito simbólico e atinge o presidente Vladimir Putin. Por quê? Essa ponte, ela é estratégica. Ela é a única ligação terrestre entre a Rússia e a Crimeia. É uma ponte rodoferroviária. Então passa carro, passa caminhão e passa trem. É a ponte mais longa da Europa, 19 quilômetros. Foi construída pelo Vladimir Putin em 2018. Ok? Vladimir Putin, vamos brincar aqui, ficou Putin e prometeu retaliações severas aí contra a Ucrânia. E acusa a Ucrânia de ser a responsável pelo ataque aí, pela explosão. De boa, galera? Uma segunda notícia muito valiosa pensando em prova. Biden, presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anistia condenados por posse de maconha. Opa, posse, hein, gente? Não é tráfico. E só da manchete já tiro duas possíveis questões. Primeira questão. Olha, determinado país anistiou condenados por posse de maconha. E aí vem o comando da questão. Que país é esse? No caso, então, os Estados Unidos. Beleza? Segunda possível questão. O presidente Joe Biden dos Estados Unidos anistiou condenados. E aí vem o comando. Condenados por qual motivo? Aí vem a alternativa. Por atentado terrorista. Por tráfico de drogas. Por porte de arma. Não. Anistiou condenados por posse de maconha. A Casa Branca estima que 6.500 pessoas serão beneficiadas por essa anistia do Joe Biden. E aí, curioso que os Estados Unidos, cada estado tem um regramento em relação à utilização da maconha. Então,
Por exemplo, dos 50 estados americanos, 38 estados autorizam algum tipo de uso. Tá? Algum tipo de uso. Ou só medicinal, ou recreativo e medicinal. 28 utilizam o uso recreativo. 20, desculpa, pessoal. 38, eu já confundi. 20 estados americanos autorizam o uso recreativo da maconha. Então, nos outros estados em que ele não é autorizado, muitas pessoas foram condenadas. As leis em alguns estados são mais rigorosas. Então, essas pessoas condenadas serão anistiadas de acordo com a proposta do Joe Biden nos Estados Unidos. Fica de olho, esse tema, ó, hora e outra, aparece em provas de atualidade. Saímos de Rússia, dos Estados Unidos, vamos falar um pouquinho do Brasil. Energia solar no Brasil supera Itaipu em potência. Galera, energia solar, você fala, energia solar é aquela gerada pelo Sol, Márcio. Exato. Quando a gente fala que a energia solar superou Itaipu, nós estamos pensando em todas as formas de geração de energia solar no Brasil. Tanto as usinas de geração concentrada, feita para isso, como essas instalações individuais em residências, as placas solares. Então, quando a gente pega toda essa máquina e toda essa infraestrutura instalada para gerar energia solar, ela somada supera Itaipu binacional em potência. A usina de Itaipu, das maiores do mundo, né? Uma potência considerável, 14 gigawatts de potência. A energia solar ultrapassou Itaipu. Cuidado com a pegadinha. Porque pode aparecer na sua prova. Olha, a energia solar superou a energia de hidrelétricas? Não superou a energia de hidrelétricas. Pelo contrário, se fosse fazer um gráfico aqui, ó, pensando no Brasil, de acordo com a fonte, cada fonte varia. Você pode pegar uma fonte aqui, uma fonte ali, os dados vão variar um pouquinho, mas mais ou menos 50% da energia elétrica no Brasil, mais ou menos, tá? 50% é hidráulica. Vem da água, tá? Gerada pela água, é hidráulica, são as hidrelétricas. O que a energia solar passou foi Itaipu, não. 10% mais ou menos é eólica, é vento, eólica, gerada pelo vento. E mais ou menos 8%, ora, é solar, ok? Esse dado eu não tirei da mente, tá? É da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Ela diz que essa energia no Brasil ultrapassou os 14 gigawatts e essa é a potência de Itaipu. Então a prova pode perguntar, olha, qual tipo de energia, qual fonte de energia elétrica superou Itaipu? Energia solar. De boa, fiquem de olho, o tema energético, hora e outra aparece em provas de atualidades. Continua em Brasil. Vou falar um pouquinho sobre desmatamento da Amazônia, que é tema recorrente. Tá? Desmatamento da Amazônia é um fato, tá, pessoal? Um fato. Depois nós vamos falar de fake news na aula. Desmatamento da Amazônia é um fato. As provas têm perguntado muito quais fatores contribuem para o desmatamento na Amazônia. Então a gente pode pensar que a exploração de madeira ilegal é um fator. O avanço agropecuário é um fator. A mineração, o garimpo ilegal é um outro fator. A grilagem de terra, as queimadas. Então todos esses fatores contribuem para o desmatamento na Amazônia, que ocorre ano após ano. Qual é a manchete? Qual é o dado importante que eu trago? Em setembro de 2022, nós tivemos um recorde de desmatamento na Amazônia. Quem diz isso, Márcio? Quem diz isso é o INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Olha o que o INPE diz, com base nos dados do DETER, que é um dos sistemas do INPE. Em setembro de 2022, olha essa área, 1.455 quilômetros quadrados tiveram alerta de desmatamento. É o maior setembro da série histórica. O DETER começou a funcionar em 2015. Então, se eu pegar de 2015 até 2022, todos os meses de setembro,
Nunca antes ocorreu um desmatamento tão alto como em setembro de 2022. Beleza? Fiquem de olho nas causas do desmatamento. Esse ano eu já vi umas 3, 4 questões aí de banca grande questionando, perguntando sobre isso. De boa? E aí fala um pouquinho sobre a Colômbia, América do Sul, América Latina, que as bancas são apaixonadas pela América Latina, tá? Colômbia retoma negociações de paz com ELN. ELN é Exército da Libertação Nacional. É um grupo guerrilheiro. Falar um pouquinho da Colômbia rapidamente. A Colômbia tem um histórico de conflitos entre o governo e organizações guerrilheiras, tá? Vou dar um exemplo. As Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, são muito famosas. As Farc, em 2016, elas assinaram um acordo com o governo colombiano. Tá? Então, elas fecharam um acordo. Começou a negociar esse acordo em 2016. Esse acordo rendeu um prêmio Nobel da Paz para o então presidente Juan Manuel Santos. Qual é a manchete da vez? Que a Colômbia retomou negociações com uma outra guerrilha, a ELN. Depois que o Gustavo Petro, presidente, assumiu, tá? O Petro. Então, duas questões possíveis, com base na manchete. Qual país sul-americano retomou negociações de paz com uma organização guerrilheira, tida como guerrilheira? Colômbia. Ok? Outra questão. Pegadinha, e vem com pegadinha. Olha, a Colômbia retomou negociações de paz com uma organização guerrilheira. Que organização é essa? Aí vão colocar entre as alternativas as Farc. E o candidato, a Farc é famosona, né? Assinala a Farc. Opa, não. Com as Farc já existe um acordo. Esse acordo foi costurado lá em 2016. O acordo recente de 2022 é com o Exército da Libertação Nacional. Quem media esse acordo? Já vi questão de prova, sim. Esse acordo está sendo mediado por Cuba, Noruega e Venezuela, tá? E ele foi retomado depois que o Gustavo Petro assumiu a presidência. Tá, Márcio, mas que raio é esse de Exército da Libertação Nacional? Ele foi fundado nos anos 60 por sindicalistas e estudantes. Esse grupo queria promover uma revolução na Colômbia. Eram simpatizantes do Che Guevara, tá? Tem uma ideologia marxista-leninista, e queriam promover uma revolução na Colômbia. A oposição acusa esse grupo do quê? De promover o tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando de minérios, ok? E agora nós temos então uma sinalização aí, estão flertando Colômbia e Exército da Libertação Nacional. Tema muito forte para as próximas provas. De boa? Então esse foi o nosso Fique de Olho. Comentamos sobre uma explosão na ponte que liga a Rússia à Crimeia. Discutimos que o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, tem anistiado condenados por posse de maconha. A energia solar no Brasil superou Itaipu em potência. O desmatamento na Amazônia, infelizmente, bateu recorde em setembro. E a Colômbia retomando as negociações de paz com o Exército da Libertação Nacional. Eu volto daqui a pouco com o nosso quadro O que já caiu em concursos. Até mais! Pessoal, dando continuidade ao Top Atualidades, vamos dar uma olhada no que já caiu em concursos em 2022. Trago uma questão da banca Quadrix. Primeira dica que eu sempre dou para os candidatos é ler o enunciado com calma. Vamos lá? Considerando os contextos atuais do Irã e do Afeganistão, julgue o item. A vestimenta islâmica, que cobre todo o corpo, faz parte da tradição dos países do Oriente Médio, sendo obrigatória para mulheres no Irã e opcional para mulheres no Afeganistão. Então, o enunciado é o seguinte, olha, países do Oriente Médio, alguns países têm tradição de utilizar a vestimenta islâmica, as mulheres, e
Tal elemento é obrigatório no Irã e opcional no Afeganistão. Este item está certo ou errado? Pausa o vídeo para responder. Despausou? Certo ou errado? Vamos para a resolução. Antes de explorar a questão em si, vale ressaltar que a vestimenta islâmica apresenta diversas tipologias. Nós temos vestimentas mais restritivas, como a burca, cobre todo o corpo da mulher, todo o corpo mesmo. E existem vestimentas menos restritivas, como o hijab, que é uma espécie de véu que cobre parte da cabeça e do cabelo. Ok, para mim todas são restritivas, ok? Mas dentro dessa restrição, existem as mais restritivas e as menos restritivas. Beleza, Marcos, mas a questão falava de Irã e de Afeganistão. Afeganistão é governado pelo Talibã desde 2021, quando os Estados Unidos retiraram suas tropas do país. O Talibã impõe uma série de restrições às liberdades das mulheres. Inclusive, exige que elas utilizem a vestimenta islâmica. E olha essa notícia fresquinha, do dia 7/5/2022. O Talibã tem imposto às mulheres que, em público, utilizem o véu integral, de preferência a burca. Então é uma imposição, é uma obrigatoriedade no Afeganistão, não uma opção. No Irã, o véu se tornou obrigatório desde a Revolução Islâmica de 1979. No Irã, a parte das mulheres utiliza o hijab. Então, em ambos os países, Afeganistão e Irã, o uso da vestimenta islâmica para mulheres é obrigatório. Por isso, o item que você deveria assinalar é o item errado. E onde está o erro? No opcional para mulheres do Afeganistão. Esse tema é muito propício e ele deve cair novamente em provas, porque o que aconteceu em setembro de 2022? Uma jovem no Irã foi presa pela polícia da moralidade, a polícia dos costumes. Qual o motivo da prisão? Ela utilizava, segundo essas autoridades, o véu islâmico de forma inadequada. Alguns fios de cabelo estavam aparecendo. Ela foi presa, sob custódia da polícia, morreu. Tal fato desencadeou uma onda de protestos no Irã. Então é um tema que deve ser cobrado ainda em provas em 2022 e no início de 2023. De boa? Vamos para o nosso momento redação? Trago uma redação bem bacana que ocorreu no dia 18/10/2022, uma redação da FGV. Vamos dar uma olhadinha na proposta? Com a proximidade das eleições, um tema de discussão se difundiu por todo o país. A necessidade ou não de impedir-se a propaganda enganosa, as famosas fake news, que podem vir de todos os lados. Uma proposta aí que fala sobre fake news. Continua. Surgiram então outras questões. O que são, de fato, essas notícias enganosas? Quem vai decidir o que é uma propaganda enganosa? Elas são realmente importantes para a votação? O que fazer com os divulgadores dessas notícias? Que providências podem ser tomadas para que elas acabem ou pelo menos se reduzam em número? Quais as providências? Segue a proposta. Num texto de gênero dissertativo ou argumentativo, de no mínimo 20, de no máximo 30 linhas, em linguagem portuguesa culta, você vai expor suas ideias sobre o tema, procurando, de forma organizada, responder às questões propostas ou as que lhe possam surgir. Vou voltar no slide anterior para a gente ver as questões postas. Então, o que são fake news? Mas fake news são notícias falsas? São mentiras? Para mim, elas são mais do que isso. Eu vou explicar algumas tipologias de notícias falsas. Uma notícia falsa, ela é
num primeiro momento, uma notícia que tenta pegar um contexto verdadeiro, distorcer esse contexto, criar uma narrativa paralela e expor isso para a sociedade. Como assim, Márcio? Você está dizendo que uma notícia falsa, ela tenta se revestir de verdade? Sim. Essa é uma das tipologias. Pega um item, pega um contexto real, distorço alguns aspectos e propago essa informação. Ok? É uma das características. Tem uma segunda característica de notícia falsa, uma segunda tipologia. O Brasil está polarizado. Então, vou dar um exemplo de Brasil. Brasil polarizado. Determinado grupo se simpatiza com alguns temas. Querem escutar sobre aquele tema. Ok? Então, alguns grupos criam uma narrativa, criam uma notícia falsa, porque sabem que várias pessoas se simpatizarão com aquela notícia e acreditarão nela. Então, essa é uma outra característica de notícia falsa. Uma notícia plantada, uma notícia criada para que haja engajamento por um grupo. Porque um grupo acredita naquilo, simpatiza naquilo, ou queria que aquilo fosse verdade. Ok? E tem um terceiro tipo de notícia falsa, que é aquela que só surge para tumultuar. Ela vem com algumas barbaridades, coisas surreais, mas apenas para tumultuar o ambiente. A mentira, ela faz parte da história da humanidade, ela sempre existiu. Mas as notícias falsas têm uma outra característica, né, singular. Elas ganham essa dimensão toda devido às tecnologias digitais. A maior parte dos brasileiros possui acesso a aplicativos de mensagem ou a redes sociais. Ok? Então estão conectados. E qual é o poder dessa sociedade em rede, dessa tecnologia digital? Antes, uma mentira era contada, mas ela demorava muito para ganhar corpo. Hoje, com um clique, uma notícia falsa é disparada na rede social, num aplicativo de mensagem, e rapidamente ela viraliza, ela se dissemina. Então, as redes sociais, os aplicativos de mensagem, a internet criou um ambiente propício para a proliferação de notícias falsas. De boa quanto a isso? Respondemos a primeira parte. Segunda parte, quem vai decidir o que é propaganda enganosa? Isso é uma discussão aí bem séria. O ideal é que a sociedade participasse, tivesse um engajamento. Tá, Márcio, mas enquanto a sociedade não se manifesta, enquanto a sociedade está passiva, quem resolve? Vimos na eleição brasileira de 2022 que quem tentou tomar esse papel foi o Tribunal Superior Eleitoral. Então ele dizia, olha, essa notícia não é verdadeira, tal candidato vai ter direito de resposta, olha, tal notícia tem que ser retirada, essa notícia não é verdadeira, ok? É uma discussão muito ampla. Quem vai decidir? Elas realmente são importantes para a votação? Muito. Como eu disse, em poucos minutos ela atinge milhões de pessoas. Então, elas têm a capacidade de desinformar. Elas têm a capacidade de influenciar no voto de milhões de pessoas. Então, elas são muito importantes. Elas podem trazer ali uma barbaridade, por exemplo, e a pessoa fala, nossa, mas tal candidato fez isso, não voto nele. Então elas são muito importantes. Vou dar um dado aqui, uma informação. Em 2016, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, do Donald Trump, foi provado que as notícias falsas tiveram mais engajamento do que as notícias verdadeiras. Tiveram mais curtidas, mais compartilhamentos, mais comentários. Tiveram mais alcance. Em 2022, no Brasil, nós tivemos muitas notícias falsas, de ambos os lados, de todos os lados. Ok? Então, elas têm, sim, um papel determinante e podem influenciar na votação. O que fazer com os divulgadores dessas notícias? Precisamos pensar, precisamos discutir. Talvez uma lei específica muito bem definida, a imposição de sanções, multas, restrição de direito. Precisa pensar, conversar, dialogar, algo mais cirúrgico, não algo muito amplo como existe. Que providências podem ser tomadas para que elas acabem?
ou pelo menos reduzam em número. Vou dar 3 exemplos aqui. A primeira coisa que eu acho importante é a participação da mídia tradicional, da mídia com credibilidade. Elas podem ajudar muito nisso. Toda vez que surgir uma notícia falsa, toda vez que viralizar uma notícia falsa, a mídia, no seu noticiário padrão, poderia pegar aquela notícia e apresentar os fatos reais para fazer ela cair em descrédito. Seria uma coisa bacana. Uma outra coisa que foi, em parte, feita no Brasil, uma negociação das autoridades com as plataformas digitais, com os aplicativos de mensagem, com as redes sociais, para que elas criem mecanismos que inibam, que evitem a propagação de notícia falsa. Seja banimento de postagem, seja banimento de perfil, eu sei que é duro, mas se isso não é censura, é uma discussão muito tênue assim. Mas se a gente caracterizar que aquilo é uma notícia falsa, que aquilo desinforma, que aquilo pode causar danos para a sociedade, talvez o único caminho seja o banimento daquela notícia. Tá? Mas o único meio de acabar, de resolver, da gente não ter problema com notícia falsa, é formar um cidadão crítico. É através da educação. É dar muita aula de filosofia, de economia, de sociologia, de história, de geografia, muita base de ciências humanas, para a gente formar um cidadão crítico. E aí eu vou dar um exemplo da Finlândia. Na Finlândia, notícias falsas não são um problema. Dá um Google aí, ó, reportagem. O que a Finlândia fez para acabar com notícias falsas? Por que notícias falsas não são um problema na Finlândia? Vocês verão que na educação de base da Finlândia existe interpretação midiática. Eles são estimulados desde cedo a pegar uma notícia divulgada pela mídia e interpretar. Eles entendem, aprendem como as estatísticas podem ser manipuladas. Então, se forma um cidadão crítico. E um cidadão crítico não dá lugar, não abre margem para que notícias falsas se proliferem. De boa? Um baita tema esse, pessoal. Creio que possa cair em novas provas, até porque 2022 no Brasil foi um debate muito intenso. Vale a pena estudar e ficar de olho nesse tema. Aproveito a oportunidade para convidá-los para o nosso próximo encontro. Será no dia 5 de dezembro de 2022, onde eu abordarei os principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais ocorridos durante o mês de novembro de 2022. Eu agradeço a presença de vocês, um abraço e até a nossa próxima aula. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!